FM São Paulo 105.7. Bem-vindo! Musical FM. Musical. Começa agora. Crescendo na Fé. Mais um programa que te faz crescer no conhecimento da Palavra de Deus da Musical FM. Olá, muito boa tarde na poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, general que nunca perdeu uma batalha. Eu sou o pastor Roberto Cruvinel, circunstancialmente, hoje, se Jesus permitir, segunda-feira, terça e quarta, substituirei sofrivelmente o pastor César Cavalcante. Mas como eu faço todas as vezes, quero saudar-lhes dizendo: Reirene tu Kyriou, a paz do Senhor em grego bíblico, meu irmão, minha irmã, a você que abrilhanta a programação, nos dando o privilégio da sua audiência. Você participa conosco fazendo a sua pergunta no 4210-3060, mandando pelo WhatsApp também no 984-849988, comigo na técnica de som, ele que está hoje austero e introspecto, não está chistoso. Fabiano, paz do Senhor, boa tarde. Reirene tu Kyriou, o pastor Amém. Roberto Cruvinel, que Deus abençoe a vida do senhor, de todos os ouvintes do programa Crescendo na Fé, e nosso querido pastor Marcelo Oliveira também. Já vou apresentá-lo. Comigo, meu amigo, não é? Servo do Deus vivo, homem que consegue pronunciar Instagram de forma peculiar, pastor Marcelo Oliveira, o hebraísta. Reirene tu Kyriou. Reirene tu Kyriou. Pode ser também. Tudo bem, meu pastor? Na graça de Roberto Deus. Carlos Cruvinel. Você é carioca, irmão? Eu tento, não é? Você faz onda? Faço um pouquinho. Aqueles pregadores antigos. Porque Jesus, nesta sexta-feira. Você tá bem, irmão? Tudo bem, pastor João. E o senhor, graças como é que a Deus, está? tô bem, graças a Deus. Olha, enquanto você vai ligando pra cá, no 4210-3060, pastor Marcelo Oliveira quer de cara falar pra você do livro dele. Ele disse que quer, então eu vou deixar. Tá bom? Seu livro, pastor Marcelo Oliveira, de cara. Querido pastor Roberto Cruvinel, esse o senhor tem? Tenho. Foi tá um aqui. best-seller, né, da editora do Personagens pastor Silas. Esquecidos da Bíblia. Isso, prefácio de Russell Shedd. Sim. Personagens pouco pregado, pastor Roberto Cruvinel. Apeles, o senhor já pregou sobre Apeles? Não me lembro. Eu já preguei tanto, irmão. Tem uma palavra muito bonita lá, a palavra para aprovada é dokimos, que aparece no texto lá. Bacana. E só aparece em Romanos 16:10. Aí eu falo, se a nossa vida fosse resumida em uma frase, o que as pessoas falariam de nós? Bacana. Bom demais. Esse é muito lindo, as filhas de Zelofeade, Epafrodito. Esse eu não tenho, viu, irmão? Esse é um presente já Muito para o obrigado, Senhor. faça a dedicatória. Ó. Os nomes de Deus no Salmo 23. Exato, pastor Roberto Cruvinel. Cataloguei 12 nomes de Deus a partir do texto original hebraico. Tá bom. E me diga uma coisa, irmão, quem quiser esses livros. Sim, esses dois livros pelo site 125 hoje por apenas R$100, frete grátis. É só me chamar no WhatsApp 11 9 47 35 2696. 47 35 2696. 947 35 2696. Ótimo. Compra que é coisa boa. Já ganhei esse aqui do Salmo, o outro eu já tenho há mais de ano. É bênção. Irmão, eu não consulto obra de ninguém, então você precisa aprender teologia, irmão. Precisa, com urgência. Precisa, porque humildade, caldo de galinha não faz mal pra ninguém, não. Bom, vamos trabalhar. 4210-3060, 4210-3060. Eu quero mandar meu abraço rapidamente. Tem gente já me esperando? Tem. E já vou atender. Olha, hoje uma promoção imperdível. Deixa eu só mandar meu abraço pro pessoal da Assembleia de Deus Missão Shekinah, porque amanhã eu vou estar no Jardim São Luís às 16 horas no Encontro de Vaso. Vou pregar lá. Olha aí. Vou pregar lá. A glória de Deus E vai dia descer. 16 vou falar para obreiros. Irmãos, nosotros predicaremos la palabra de Dios a los pueblos que hablan espanhol. Sí, então, hablas muy bien espanhol. Graças. Vou pregar lá para os meus irmãos, eles são bolivianos, mas vou pregar em língua portuguesa. Vou ensinar na Assembleia de Deus, Palavra de Vida, na Guilherme Cotting 777, às 15 horas, no domingo. Então você é meu convidado. Tudo isso você vai encontrar no meu Instagram, @pastor Roberto Cruvinel. Temos uma pessoa no ar, eu quero dizer alô.
Alô, A paz do Senhor, com quem eu falo? Jairene Tuquirio. Amém. Você sabe que com quem eu falo? Com o Anderson, da Pompeia. Ô, irmão Glória a Anderson, você Deus. sabe que Quirio, o irmão Lucian Benigno, ele faz questão do acento no iota, no iota de Quirio, que é um genitivo singular masculino da segunda declinação, não é? Eu pronuncio que é Quírio. Não há dificuldade nisso, não há problema nisso. Existem visões diferentes nas gramáticas, mas o certo é que você entendeu e eu também. Qual é a pergunta? Manda. Ô, pastor, então, eu tenho duas perguntas, pode ser? Hoje é o Dia Nacional das Duas Perguntas. Manda. Então, a primeira pergunta, eu em momento algum, eu desacredito do dom da profecia, da revelação, porém, eu fico meio receoso, fico com o pé atrás, eu queria entender se eu posso temer ou não, quando o indivíduo, o pastor, o pregador, toda a igreja que ele vai, ele profetiza. Isso assim. Ou se faz uma campanha, toda semana ele traz uma revelação, uma profecia, ou várias. Eu queria saber o que os irmãos pensam a esse respeito. E a outra pergunta é, se a igreja adventista é uma seita, é correto um pastor proibir os músicos de cantarem os louvores dela? Entendeu? Valeu, irmão Anderson. Obrigado, viu, pela sua participação. Amém. Rapaz, Deus abençoe os senhores, Deus abençoe o pastor Marcelo Ebraísta, que eu acompanho todas as lives dele lá no Instagram. Obrigado, querido. Maravilha. Deus te abençoe. Eu vou de primeira, tá, pastor Marcelo? O senhor manda, pastor. Ó, tem um livro meu aqui, tá esgotado, tá até aqui na minha mão, Entendendo o Ministério Profético à Luz da Bíblia. Eu vou reeditar, viu, Marcelo, esse livro aqui. Sim. Tá esgotado. E eu falo o que é profeta, qual a diferença do profeta e o dom de profecia. Aqui eu tenho as palavras em hebraico para profeta, em grego para profeta, profetiza, o verbo do ato de profetizar. Mas existem alguns textos, é interessante que quem usa o homem é Deus. Sim. O homem não pode usar Deus. Esta é um desejo humano, muitas vezes, de sentar-se, igualar-se a Deus, chamar para si a visão das pessoas, não é? E a Bíblia diz que Satanás, ele caiu por conta exatamente disso, da soberba do seu coração. Ora, uma pessoa pode ser usada em dons espirituais profusamente, porque existe uma diferença entre dom de profecia e ministério do profeta. Efésios 4:11 fala do dom ministerial de profeta. 1 aos Coríntios capítulo 12 fala do dom de profecia. O Antigo Testamento trata isso com dureza. Deuteronômio 18:20, inclusive na linguagem de hoje, diz: se um profeta tiver o atrevimento de dar uma mensagem em meu nome, quando eu não lhe tiver dito nada, ou se ele falar em nome de outros deuses, deverá ser morto. Deuteronômio 13, de 1 a 3, fala algo mais ou menos nesta linha. Agora, Jeremias 23, 13 a 21, fala da questão da palavra que Deus não disse. Então eu vou dizer para o meu irmão o seguinte, a gente precisa ter, pastor Marcelo, discernimento de espíritos. Verdade. O discernimento de espíritos, para entender, porque alguém pode realmente ser usado profusamente? Pode. Cura, profecia. Agora, esse negócio de profecia, eis que te abre uma porta. O que tem do outro lado da porta? Se é a porta da cadeia, não quero não. Não é? Então, a profecia... O que é, pastor Marcelo? Vigia, gente. Eu gostei dessa resposta. Tô falando sério, irmão. Mas eu gostei da resposta. Então, a porta da cadeia. Verdade. Entendeu? Não é aquele negócio genérico, que serve para tudo. Sim, Deus, sim. quando ele fala... Deus não é menino de recado. Ele fala mesmo. É. Talvez um dos textos mais interessantes está lá em Atos 13. Apartai de mim, Paulo e tal, para a obra que eu tenho chamado. Então,
eis que Deus tem uma obra na sua vida. Na vida de quem que Jesus não tem uma obra? Então, eu tenho muita preocupação com essas questões genéricas, né? Essas questões genéricas, tá bom? Pastor Marcelo Oliveira, sobre a questão adventista. Vamos lá. A palavra de Deus diz no livro do Salmo 119, o verso 172, a minha língua cantará a tua palavra, porque os teus mandamentos são justiça. O que deve ser cantado? A palavra de Deus. Então, querido irmão, independente de ser adventista, batista, presbiteriano, temos que cantar a palavra de Deus, não é? E quando é fora da palavra, deve ser, sim, em minha opinião, rejeitado, porque nós não podemos ensinar heresia para o povo. Nós não podemos levar o povo a se desviar do foco. Hoje, o pastor Cruvinel há de concordar comigo, a grande maioria das músicas ditas cristãs são antropocêntricas, né? E são verdadeiros mantras. A gente não tem mais poesia. Pastor Marcelo, o senhor está sendo radical. Eu disse, na grande maioria. Temos exceções, sim. Agora, tudo aquilo que fere a palavra de Deus, que é contrário à palavra de Deus, não deve ser permitido cantar nas nossas igrejas. Maravilha. Antes de atender outra pessoa, deixa eu falar... mandar um abraço aqui ao apóstolo Rodrigo Salgado e o pastor Silas Furtado. Dia 25, pessoal, fica ligado no meu Instagram, porque dia 25 nós estaremos com a irmã Sonaira Fernandes, dia 25, lá em Pirituba, com a palestra A Igreja Sob Ataque, na sede administrativa do apóstolo Rodrigo Salgado, em Pirituba. Então, dia 20, você que é liderança, atenção, vamos falar sobre Igreja Sob Ataque lá, dia 25. Segue aí, ó, Sonaira Fernandes, _SP, ou @pastor Roberto Cruvinel, que você vai encontrar isso, vai encontrar essa informação. E dia 27, nós vamos estar lá no Grajaú, na igreja do pastor Silas Furtado, da banda Kadosh. Que lindo. Eles vão fazer o louvor e vamos falar sobre esse tema, a Igreja Sob Ataque. Querendo participar, depois você procura meu WhatsApp aí, que é o 11967665787, que a gente vai te dar as informações para você participar de graça, viu, irmãos? Vai lá que vai ser uma bênção. Então, dia 25, na igreja do apóstolo Rodrigo Salgado, sede administrativa Pirituba, e 27, lá no Grajaú, no pastor Silas Furtado. Quero dizer... WhatsApp? Telefone. Telefone, então, quero dizer alô. Alô? Paz. Paz, meu querido pastor Roberto Carlos Cruvinel. Obrigado, ele falou meu nome todo, né, irmão? Reirene Tuquirio. Amém! Então agora Reirene Tuquirio para você também. Agora, Baruch Rabá Bechena Adonai. Bendito. Aí já não cheguei que nesse bonito, nível. é o que vem em nome do Senhor. Bechen. Isso. Fechando, né? Isso. Exatamente. Como Shilon Adonai, Isso, porque é um isso. construto, viu, irmão? Isso. Aprendeu, né? O Amado é um grande hebraísta também. Estou aprendendo. Com quem eu falo, irmão? Meu nome é Hélio, eu sou da Assembleia de Deus em Santo André. Opa, Assembleia de Deus Santo André, pastor Bittencourt? Não, é onde você já esteve, no pastor Silas. Silas Josué. Pastor Silas, meu amigo, tive o prazer de pregar no trabalho de escola dominical lá. Pastor Silas, homem de Deus, meu abraço a todos os servos de Deus. Hélio, Amém. meu irmão, o que você pergunta? Eu tenho uma pergunta, mas antes eu quero falar que a sua participação é nota 10, o programa é nota 10, e quando o Marcelo Hebraísta Instagram está aí, é muito legal, ele é muito claro e muito didático na participação dele, Muito ele obrigado. também é nota 10. Mas não, ele não é nota 10, ele é nota 10. 10. Vai lá, Hélio. É isso aí. Bom, a minha pergunta se originou de uma dúvida do programa de ontem. Só que ontem a dúvida surgiu numa fala do pastor César. Mas o Marcelo Hebraísta estava aí. Então vai sobrar para mim. Então, ontem o pastor César estava falando do calvinismo, estava falando do livre-arbítrio, e eu entendi tudo. Mas daí ele falou que Deus, quando quer, ele pode intervir no livre-arbítrio. Perfeito, sem dúvida. E ele falou que Deus interviu no livre-arbítrio do Faraó, do Esaú e de Judas. Do Faraó, para mim, na leitura, eu não tenho dúvida. Mas eu fiquei com dúvida.
aonde? Como? Por que mexeu com o livre-arbítrio do Esaú e do Judas? Aonde está isso? Eu não entendi. Então tá bom. Essas duas situações. Como é que o pastor Marcelo estava aí, a bomba vai pro colo dele, tá bom, Hélio? Vai. Tá bom. Abração, viu? Manda um abraço aí, pessoal de Santo André, tá? Amém. Um abraço. Vamos ter que advogar aqui em prol do pastor César, não é? Exatamente. Bom, querido Hélio, o senhor é uma pessoa muito simpática, que Deus te abençoe. Eu penso que o pastor César falou no sentido de Jonas tentar fugir de Deus. E Deus respeitou esta decisão de Jonas. Não é que Deus se curvou à vontade de Jonas. Agora, os planos de Deus não podem ser frustrados, não é? Deus tinha uma palavra sobre aquele povo de Nínive e Jonas teria que cumprir aquela missão. Jonas está claro. Ele tentou para um lugar e foi para o outro. Sim, exatamente. Agora, Esaú, eu penso... Olha o negócio do pregador agora, irmão. Quando você é rebelde, você só desce. Só desce. Desceu pra de Jope, Jerusalém para Jope, de Jope para o navio, do navio para o porão, do porão para fundo do mar. E outra, quando você é rebelde, perde a sensibilidade, porque até o pagão orava a seu Deus e Jonas... Exatamente. O Jonas, o profeta, não quer orar e cai numa reunião de oração. Quer mais uma? Fala mais uma. Mais uma é o seguinte, tem muita gente que fala sobre a unção da águia, tem a unção do verme, que o verme nasceu, viveu e morreu para cumprir a vontade de Deus, só para furar a boboreira. Agora tem uma lição aqui. Jonas tinha mais sentimento pelas coisas do que pelas pessoas. Porque ele se compadeceu quando o verme engoliu aquela planta e não se compadeceu dos Mas voltando ninivitas. assim, é Esaú. Vamos lá. Bom, Esaú, eu penso, no sentido de Deus dar a possibilidade, pastor Cruvinel, de Esaú se arrepender. Isso está em Hebreus. A Bíblia diz que Esaú buscou com lágrimas o arrependimento e não foi achado. Então o calvinismo está certo. Não está, porque Deus permitiu Vamos que ele buscasse. Vamos, vai pegar fogo aqui, entendeu? Então eu penso, não estou aqui respondendo pelo pastor César, estou tentando aqui linkar o meu pensamento ao pensamento do pastor César. Nesse sentido, a Bíblia diz em Hebreus que Esaú tentou com lágrimas buscar o arrependimento e não foi achado. A grande questão disso tudo, irmãos, é que assim, existe uma doutrina. A gente hoje faz um programa um pouco diferente, né? Pastor César me dá essa liberdade. Sim. É o seguinte, existe uma doutrina que é a questão do teísmo aberto. Isso é uma heresia. Sim. Tá? Deus é soberano. Deus, quando quer, nem o livre-arbítrio ele respeita. Por exemplo, aquele povo do Egito quis pegar o povo hebreu. Pegou? Sim, pegou nada. Não, porque Deus trabalha por aquele que dele espera, ele não é politicamente correto. Mais alguém queremos atender? Temos agora a participação. WhatsApp, manda, o WhatsApp é 984-84-9988, mensagem de voz, e o telefone para a sua participação é o 11-4210-3060. Olá, pastor Roberto Cruvinel, pastor Marcelo Hebraísta, sou aqui o Rafael, sou evangelista e moro em Teresópolis, Rio de Janeiro. Minha dúvida é o seguinte, pastor, tenho 37 anos e sou convertido desde os 19 anos. Com 6 meses eu comecei a pregar a palavra e até hoje eu sou pregador da palavra, mas eu não me lembro em nenhum momento de eu ter tido alguma experiência no que se refere ao batismo com o Espírito Santo. Já participei de igreja pentecostal, igreja neopentecostal, e eu não me recordo em um momento de ter tido esse evento. No caso, será que eu não sou batizado? E pode uma pessoa ser um pastor, um evangelista, um bispo e não ter sido batizado com o Espírito Santo? Maravilha. Bom, irmão, eu quero dizer que eu vou estar numa igreja lá, cidade de Tiradentes, falando sobre a doutrina do Espírito Santo. Vocês vão me seguem no Instagram, porque o meu é Instagram, tá? @pastor Roberto Cruvinel, vou falar sobre isso. Agora, veja bem, primeiro, você é um pregador do Evangelho. Primeira coisa importante, você é salvo. Atos 2:21, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 9 e 10, a Bíblia fala sobre isso. Agora, quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vem morar em você. Vamos lá, pastor, ajuda aí. Efésios 1:13. Olha a leitura do texto, Efésios 1:13. Que muita gente, inclusive pentecostais, confundem esse texto. Quando a Bíblia fala de selado, não está falando de falar em línguas. Efésios 1:13.
Em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Pronto, este Santo Espírito está em você. Porque nós temos os cessacionistas, eles não creem mais na atualidade dos dons espirituais. Os continuistas que creem na atualidade dos dons espirituais, mas não creem na evidência, que é necessária a evidência de falar em línguas. Eu sou pentecostal clássico. Eu creio na evidência de falar em línguas, conforme vários textos, embora alguns teólogos tradicionais digam que o livro de Atos não é descritivo, mas olha, quer ver? Abre aqui para mim, pastor. 1 aos Coríntios, capítulo 14, no texto grego. Não é normativo, 2. Né? Que na verdade, Atos seria um livro descritivo e não é normativo, ou doutrinário. Bem, mas ali mostra várias incidências do falar em línguas. Deixa eu falar para você. Primeiro, pregue a palavra tempo e fora de tempo. Se você deve ter o desejo de buscar o batismo no Espírito Santo? Deve ter o desejo de buscar o batismo no Espírito Santo? Sem dúvida que sim. A evidência é línguas estranhas. Também pode ser a profecia. Tem um texto de Atos 19, né? Uhum. Bom, agora, com relação a pregar, pregue. Ponto. Acabou. Pregue. Agora, com relação às línguas, rogar lalong glosseu que antropós la lei alateu. O deisgara cuei. Pneumati de la lei misteria, quer dizer, o texto grego. Está usando aqui, rogar lalon, particípio. O que está falando línguas, não aos homens fala, mas a Deus. A cuei é a terceira pessoa do presente indicativo de ouvir, mas aqui tem o sentido de entender. E ele o entende. E em espírito fala mistério. Isso é mistério, não é idioma. Então, a questão das línguas é bíblica. Não se amofine se você ainda não fala em língua, sendo crente já é importante. É o imprescindível. Agora, busque, se você puder, o batismo. Tá bom? Mais alguém na linha? Sim, pastor. Quero dizer alô. Alô? Paz. Alô? Paz. Paz do Senhor Jesus, pastor Roberto Cruvinel. Amém. Com quem eu falo? O irmão Rodrigo, da cidade de Jundiaí. Ô, Rodrigo, Jundiaí é logo ali. Rodrigo, tem uma igreja genuína lá. A igreja do pastor César lá, se não fala a memória. Qual é a sua igreja, irmão? É, Igreja Pentecostal Deus e Amor. Amém. Qual é a sua pergunta? A minha pergunta está em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8, onde vai dizer que um dos principais valentes de Davi, em uma guerra, ele matou 800, ele feriu 800. E se a gente for em 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 11, vai dizer que esse mesmo valente matou 300. Então eu queria entender do porquê dessa divergência e quais dos textos Samuel ou Crônicas está falando. Crônicas 11, versículo? 11. Não, 1 Crônicas, capítulo 11, versículo? 11. 11. Isso, o nome dele é Josebe. Em Crônicas 11 vai falar Jazobeão. E em 2 Samuel 23:8 vai dizer que o nome dele é Josebe Bacebete. Legal. Né? Legal. E aí, um texto diz que é 800, no outro diz que é 300. E me fizeram essa pergunta ontem para mim e eu não soube responder. Pastor Marcelo vai responder, mas você me fez lembrar de uma situação do Novo Testamento. Qual a diferença do Sermão do Monte e o Sermão da Planície? Quem quiser saber, qualquer hora pergunta aqui que a gente responde. Um abraço, viu, irmão Rodrigo? Avisa o pastor Marcelo para responder a minha de ontem que não deu tempo, hein? Ah, mas agora a de ontem, irmão. A de ontem já requentou. Vai a de hoje agora. Pastor Marcelo, onde estava uma máquina. É isso aí, querido. Paz, irmão. Deus abençoe vocês, viu? Deus abençoe. Obrigado, Rodrigo, por sua interessante pergunta. Embora apareça haver contradições, os nomes são diferentes. Note que 2 Samuel 23:8 está falando de Josebe Bacebete, ok? E no texto que você citou, meu querido, 1 Crônicas 11, verso de número 11, é Jazobeão. Então, parece que etimologicamente é a mesma pessoa, mas não são, tá? Então não há contradição no texto, são duas pessoas diferentes. O de 2 Samuel 23:8, ele é filho de Taquemoni.
E este aqui, do versículo de número 11, ele é filho de outra pessoa. Parece que é igual, porque aqui fala Jassobeão e aqui fala Josebe, mas há diferença. Então, o texto não é contraditório, a inerrância da Bíblia aqui é preservada, porque, como eu reafirmo, segundo Samuel 23:8, o pastor Roberto Carlos Cruvinel é Josebe Barsebet, e aqui no 1 Crônicas, capítulo 11, verso de número 11, é Jassobeão. Então são pessoas distintas, diferentes, e não estão falando do mesmo episódio. É coisa interessante que, por exemplo, Mateus 5 fala do Sermão do Monte. Lucas 6 fala da planície. E agora? Ele descendo, e todo mundo fala, e tem algumas versões que colocam um título, o Sermão do Monte. E aí? Mas a mensagem é a mesma. E por acaso queria que Jesus pregasse uma mensagem herética? Vamos lá. Tem o WhatsApp, manda. A paz do Senhor, pastor Roberto Cruvinel, e a todos. Pastor, eu comecei a ler aquele livro, A História do Povo Hebreu, de Flávio José, e estou gostando muito. O que o senhor acha desse livro? Faça um pequeno comentário sobre ele para mim, por gentileza. Me chamo Jocélio, da cidade de Pacajá, estado do Pará. Boa tarde a todos, a paz do Senhor. Jocélio, eu não sei de qual editora você está lendo. O livro é interessante, não é? Ele é um historiador que os judeus não respeitam muito, porque ele alinhou com os romanos. Em português, eu tenho, inclusive, a História dos Hebreus, não é? A obra de Flávio Josefo, eu não me lembro quantos volumes, mas são vários, eu não me lembro exatamente quanto. É uma obra antiga. E há quem diga que existem algumas edições que foram mutiladas, mas é importante, é legal. Não é? É legal porque você vai observando, são leituras extra-bíblicas e ajuda na compreensão de algumas questões. Tá bom? É lá em Flávio Josefo que diz que Isaac tinha 25 anos quando foi levado a Moriá? Eu penso que sim. Nós já podia ter corrido, né? Muito legal, muito legal. Vamos lá, vamos atender mais uma ligação. E aí eu quero que você pegue papel e caneta, porque eu tenho algo especial para falar com vocês aqui. Alô? Alô, pastor. A paz, com quem eu falo? Boa tarde, pastor Cruvinel. Aqui é o Leandro que está falando, de São Paulo, Pirituba. Ô, Leandro. O pastor Marcelo já deve ter escutado de mim a semana passada. Eu tenho baixa visão, ou seja, deficiente visual, não total. E aí, pastor, eu queria agradecer a vida de vocês, que eu sigo todos vocês que são grandes pastores e trazem a palavra pura. Eu admiro muito o pastor César, o senhor, oro, jejuo, coloco vocês graças dentro. A Deus. Tá? Pastor Paulo, porque aqueles que trazem a palavra, a gente limpa, né? Ô, Leandro, deixa eu te falar uma coisa, eu quero agradecer de coração, viu? Porque quando alguém fala que está orando por nós, muita gente, muitas vezes, querem só que nós entreguemos o que Deus nos deu, o ministério. Quando alguém está orando por nós, jejuando por nós, vocês estão dando. Sim. Eu fico agradecido. Faça isso mesmo pelo pastor César, por todo o pessoal da rádio. Obrigado, viu, Leandro? Obrigado mesmo. Sabe, porque vocês estão levando o evangelho limpo e puro, não esse falso, misturado que estão trazendo. Mas qual é a sua pergunta? Então vocês estão dando a cara a tapa. Então eu imagino o que vocês sofrem. E como eu não tenho condições de fazer o que vocês fazem, por parte da deficiência, então do jeito que eu posso ajudar, eu ajudo. O que é orando, ofertando, seguindo quem eu vejo que está dentro da palavra. O pastor Marcelo ele respondeu dentro da minha pergunta. Por quê? Semana passada a gente escutou alguns falsos mestres aí, inclusive o Bitum, porque trazendo ensino de esquerda, que o senhor sabe que é contra-bíblico, né? E o Ariovaldo Ramos, que defende aborto, irmão, mas quando chega aí... Mas, Leandro, servo de Deus, qual é a sua pergunta específica? Porque, na verdade, eu tenho dificuldade... Escuta, escuta, filho. Não pode falar, desculpa, perdão. Escuta, faz o seguinte, com relação a essas questões de tomar nomes das pessoas, eu prefiro trabalhar a ideia. Que pule. Você... pastor. Manda.
deixa eu te fazer um pedido, um alerta para toda igreja brasileira. E depois o texto do bíblico vai ser em cima. Tem alguns grupos, o senhor não quer que dá nome, que estão introduzindo pessoas não cristãs dentro das igrejas para perverter as crianças desde o berçário. Se o senhor estiver interessado, ou algum pastor, depois eu mando um link. Sabe? É perverso mesmo. E a sua pergunta, Santo? E depois é o seguinte, eu queria que o senhor explanasse em cima do tempo atual o texto que eu perguntei a semana passada para o pastor César, mas não deu para ele responder direito. Que introduzirão entre nós falsos mestres e doutores, está ali entre Pedro. Como eu escuto o áudio, eu não gravo os versículos, né? Pastor vai achar aqui. Deixa eu te falar, entendi, vou explicar. Nós vamos falar sobre esse texto, porque eu tenho que entrar para o intervalo. Mas deixa eu te dizer, dia 25, aí em Pirituba, na sede administrativa do apóstolo Rodrigo Salgado, nós vamos falar sobre a igreja sob ataque. Vai lá. Tá bom? Sim, eu vou dar um jeito, pastor. Eu vou ver se eu pego um Uber, tento arranjar alguém para ir comigo, porque devido a isso daí eu tenho dificuldade de locomoção. Mas tá bom, irmão. Fica ouvindo agora aí, tá bom? Fica com Jesus. Deus abençoe e perdoe algum erro aí, tá, irmão? Que às vezes eu posso complicar a rádio ou assim. Não, tranquilo. Deus te abençoe, irmão. Mas eu congrego, eu não sou um desviado, eu congrego na Assembleia de Deus do Braço com o pastor Eduardo Souza. Leandro. Aqui quem tá falando não é ninguém falso, não. Leandro, descansa o seu coração, filho. Mas a gente tem que entrar no intervalo. Eu vou entrar no intervalo e o pastor vai voltar respondendo essa pergunta, tá bom? Você anotou aí, né? Então, fica com Jesus. Anotei. Vamos pro intervalo. Vamos nós? Vamos lá. Musical 105.7. Crescendo na fé. Oi, tudo bem? Temos aqui 30 segundos para falar como vale a pena estudar teologia com a Faculdade Bethesda. Vamos lá? A única que tem um curso fundamental em teologia, 20 matérias em um único volume. Todo o curso básico em apenas 6 parcelas. Impossível falar aqui todos os diferenciais da Faculdade Bethesda. Quer saber mais? Então acesse o site www.faculdadebethesda.com.br e descubra que tudo o que você esperava para fazer um curso de teologia com qualidade e que cabe no seu bolso está na Faculdade Bethesda. Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Pode parar, não vai dar tempo, chega. Musical 105.7. Crescendo na fé. Eu quero que você pegue agora. Só faltou aqui um número, viu, gente? Só faltou o número do telefone aqui. Coloca na tela para mim. Eu quero que vocês prestem atenção agora sobre o que eu vou falar, que é a Escola de Ministérios. A Escola de Ministérios. A Bethesda, não é? Está proporcionando a Escola de Ministérios, que é uma forma de você aprender teologia profunda e com muita tranquilidade. E dentro daquilo que o seu bolso permite. Presta atenção, anota esse número aqui, 11 9 9007 6844. 11 9 9007 6844. 9007 6844. O que é a Escola de Ministérios? É um programa de treinamento. São 20 cursos divididos em teologia e ministério. É exatamente isso. Não é? É um programa de mentoria também. São encontros mensais online com grandes líderes. O conteúdo, o aluno receberá semanalmente conteúdos relevantes para reforçar seus estudos. Sem contar que a Escola de Ministérios também tem evento ao vivo. Será um evento por ano para buscar capacitação e trocar experiências. É mais do que um curso, gente. Trata-se de um projeto educacional sem igual, voltado exclusivamente para homens e mulheres que já trabalham ou querem trabalhar, pastorear, pregar, ensinar, auxiliar de alguma forma as suas igrejas locais. Olha,
Este curso, veja, olha as matérias que você vai estudar: bibliologia, soteriologia, logística da redenção, seminário apologético, geografia bíblica, ciência e fé, escatologia, muita coisa. Na área de ministério, direito e administração da igreja, lidando com desânimo, plantar igreja, gestão ministerial. Olha os palestrantes, além do pastor César Cavalcante, pastor Deró de Andrade, Davi Botelho, Gilson Biondo, Elias Soares, Paulo Sérgio, Luciano Benigno e muito mais. Pastor, como é que eu participo disso? Eu não tenho condições de pagar um curso desse, que durante tanto tempo, 2 anos. Quanto custa? O custo é R$12.900. Pastor, é muito dinheiro para mim. Mas calma, você não vai pagar isso. Você não vai pagar, você vai pagar somente R$83 por mês. Inédito. Só! Pastor, tá de brincadeira? Não, tô falando sério. Tá brincando? Não, falando sério. Só R$83 por mês. E tudo isso tá incluído, não tem letrinha miúda. Manda uma mensagem agora com seu nome e embaixo escrito Escola de Ministérios. Eu não sei, olha, eu estou substituindo o pastor César, não sei quantas vagas tem. Então manda agora, eles vão tirar todas as explicações como fazer. Manda uma mensagem para 11 9 9007 6844. Com seu nome, embaixo escrito Escola de Ministérios. Tá? Você quer aprender sobre evangelismo e discipulado? Tem lá. Teontologia? Tem lá. Formação em narrativa bíblica? Tem lá. O hebraico fácil? Tem lá. Então manda agora uma mensagem escrita Escola de Ministérios. Ó, R$83 por mês. Gente, você gasta mais do que isso em pizza. É. Então manda uma mensagem agora de 11 9 9007 6844. Musical 105.7. Crescendo na fé. Oi, tudo bem? Temos aqui 30 segundos para falar como vale a pena estudar teologia com a Faculdade Bethesda. Vamos lá? A única que tem um curso fundamental em teologia, 20 matérias em um único volume. Todo o curso básico em apenas 6 parcelas. Impossível falar aqui todos os diferenciais da Faculdade Bethesda. Quer saber mais? Então acesse o site www.faculdadebethesda.com.br e descubra que tudo que você esperava para fazer um curso de teologia com qualidade e que cabe no seu bolso está na Faculdade Bethesda. Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Oh, pode parar, não vai dar tempo, chega. Musical 105.7. Crescendo na fé. Ó, eu quero só dizer para vocês, que vocês não estão vendo aqui, que o pastor Marcelo Oliveira tá autografando o meu livro, tá? Então eu vou mostrar aqui, né? Porque autógrafo ele custa mais caro, tá? Então quem quiser saber desse livro, Os Nomes de Deus no Salmo 23, fala aí o WhatsApp agora. É 11 9 47 35 2696. Estamos em São Paulo. 9 47 35 2696. A última vez, pastor Cruvinel, 0 operadora 11 9 47 35 2696. Você vai levar esse livraço aqui que eu dei pro pastor Cruvinel, Nomes de Deus no Salmo 23, e meu best-seller, Personagens Esquecidos da Bíblia, que foi um dos livros mais vendidos da editora Central Gospel, do Silas Malafaia. É só chamar no WhatsApp 9 47 35 2696. Bom, vamos lá, tem uma pessoa no ar, eu quero dizer alô! Alô, a paz do Senhor? A paz, com quem eu falo? Aqui quem fala é o Alexandro. Ô, irmão Alexandro, fala da onde? Eu falo de Ferraz de Vasconcelos. Congrego também em Ferraz de Vasconcelos. É logo ali. Ferraz de Vasconcelos é um lugar que tem bastante morro, né, irmão? Não, mas eu moro onde eu estou, divisa com Itaim Paulista, não estou na parte dos morros, não. Ah, então tá bom. Qual é a sua pergunta, querido irmão? A primeira participou o pastor Roberto Cubrinel e participou o Marcelo Ebraísta. Amém. Paz, meu irmão. Pois não, meu filho. Eu acompanho os debates e eu tenho uma grande dúvida entre calvinistas e arminianos, e eu nunca entendi por que ninguém, pelo menos eu nunca vi, utilizou o argumento quando, na parábola do filho pródigo, o pai fala assim: o meu filho estava morto e reviveu. Na questão da condição de o filho, mesmo estando morto,
teve a capacidade ali de poder entender o seu pecado, estar longe do pai e voltar para a casa do pai. Eu só queria entender por que nunca se utilizou esse argumento, se é só pelo fato de ser uma parábola. É só essa a pergunta. Não, bom, vamos lá. Tá bom, Deus abençoe, irmão Leandro. Deus abençoe, viu? Provavelmente, irmão Leandro, é porque o irmão nunca ouviu Alexandro. alguém... Alexandra, desculpa, que eu escrevi Leandro aqui. Irmão Alexandro. O irmão talvez nunca tenha ouvido alguém falar sobre isso, mas certamente já foi usado. O que é uma parábola? Uma preposição parar é ao lado. Balo, eu jogo. Então é uma comparação. Mas isto não invalida o uso da argumentação da existência do livre-arbítrio. Embora na Bíblia existam outros textos muito mais fortes do que este da parábola do filho pródigo, que, por sinal, pródigo significa esbanjador, não é? Esbanjador. Esse filho esbanjador teve consequência da sua transgressão? Lógico que sim. Gálatas 6:7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, que o homem semear certamente ceifará. Mas ele tinha livre-arbítrio para voltar ao Pai? Sem dúvida que sim. Existem outros textos, tá bom? Que corroboram com isso. Tá bom, meu irmão? Pastor, se o senhor me permite, vamos responder ao Leandro, que ficou a pergunta no intervalo. É mesmo, né? Vamos responder sim. Ô Leandro, Deus te abençoe, filho. Esse texto está sendo vivido, né, por muitas igrejas, né? Falsos profetas, falsos mestres, que introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, não é? Então, infelizmente, nós temos visto isso, o esquerdismo invadindo as igrejas evangélicas, os cristãos sem consciência política nenhuma, votando em favor de gente que defende o aborto, a ideologia de gênero, a desconstrução da família. Está aí. Povo de Deus, estudamos a Bíblia. Em nome do que... Eu quero até falar que é em nome do que... mas a gente tem o que comer. Bom, você está comendo até hoje. E outra coisa, a Bíblia diz que o povo que saiu do Egito lembrou dos nabos e nas cebolas do Egito. Complicado. Eu prefiro o maná que vem de Deus. Muito melhor. Muito melhor. Não é? Mas vamos lá. Mais alguém? Alô? Oi, boa tarde. Boa tarde, paz, com quem eu falo? Com o irmão Paulo, 22 Piauí. Ô, irmão Paulo. Daí. Piauí, irmão Paulo. Glória a Deus, tá longe, tá longe. O que você manda? Qual a pergunta? Tô longe. A pergunta é que as pessoas falam que foi a descendente, que não foi a serpente caída, que fala lá em Apocalipse, né? Que foi através... Se nós vemos aqui, a pergunta muito certa é 20 de Gênesis, né? O verso é o 6. Ô, irmão Paulo, eu não tô conseguindo entender, desculpa, tá um barulho, eu não tô conseguindo te entender. Tá, fala direitinho. Fala uma pergunta, né? Tenta resumir, por favor, irmão. Alô, vamos lá. É um prazer estar falando com vocês aí, hein? Amém. Faz dia que eu pelejo pra ligar pra vocês aí. Meu filho, qual que é a sua pergunta? A minha pergunta é essa. 20 de Gênesis, verso 6. Que diz que não foi através do sexo, né? O pecado que entrou no mundo, que não foi através do sexo. Eu acho que foi através do sexo, porque Gênesis 20, versículo 6, fala assim, ó. Deus respondeu-lhe em sonho. Bem sei que em sinceridade de vosso coração você fez isso. Por isso impedi que você pusesse contra mim e não permitiu que você tocasse nela. Então, deixa eu ver se eu entendi. Paulo, para remir o tempo, você acredita então que o pecado se deu através do sexo, né? A gente vai responder, tá bom? Tá bom, já paz, Deus abençoe. Vai lá, pastor. Irmão, não foi, obviamente que não. Não o texto o pecado entra pela desobediência. A Bíblia diz que de toda a árvore do jardim comerás, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Desobediência. Este foi o pecado que está lá no começo de Gênesis. Só isso. E muito bem, pastor. O senhor é professor de hermenêutica bíblica. Texto sem contexto vira pretexto. Vira pretexto, né? Exatamente. O que o texto está falando aqui, querido irmão, é de Abraão e Sara, tá? Não tem nada a ver com o texto de Gênesis da queda dos nossos primeiros pais. Amém? Mas alguém quer dizer alô? WhatsApp, manda.
A paz do Senhor, pastor Cruvinel e Marcelo Hebraísta. Queria fazer uma pergunta, sou Leandro aqui da Negrete, Rio Grande do Sul. No capítulo 16 de Atos, a gente vê que Paulo conheceu Timóteo e ele circuncidou ele. Ele era contra a circuncidação naquela época. Por que aconteceu esse caso, né? É uma coisa interessante isso, porque é a questão que às vezes nos perguntam por que Jesus não escolheu mulheres entre os apóstolos. Jesus, segundo o doutor, me fugiu o nome agora, no livro Psicologia da Religião, Merval Rosa, ele diz que Jesus era supralegalista. Ele não cumpria a lei pela lei em si, mas pelo objetivo dela. Então você só transpunha um limite que fosse necessário. E no caso de Timóteo, a mensagem deveria ser levada entre judeus. Ora, Paulo, em determinado momento, fala que era incircunciso de coração, mas era circuncidado no seu prepúcio. Então, o que significa isso? Que a recainê diaté, que a nova aliança suplanta a antiga aliança. Muito bom. Mas isso não tira possibilidades missionárias. A mensagem não pode ser mudada, mas bom. A ferramenta pode. A estratégia pode. Vou te dar um exemplo. Hudson Taylor, quando entra na China, o evangelismo era só nas cidades litorâneas da China, por europeus com roupas europeias, e o evangelho não prosperava. Hudson Taylor, veio lá no Heróis da Fé. Se identificou, deixou o cabelo crescer, fez uma trança e entrou pregando o evangelho para o interior da China. Então é exatamente isso que aconteceu. Mais alguém quer dizer alô? WhatsApp, manda. Pode ser o pastor Roberto Carlos Cruvinel, pastor Marcelo. Uma alegria e satisfação falar com vocês. Uma perguntinha. Tem uma idade certa para a criança tomar ceia? E outra coisa, tem também uma idade certa para a criança ser batizada na igreja? E a partir de qual momento que ela tem um entendimento sobre isso? E outra coisa, se minha pergunta não for pro ar, é culpa do Fabiano. Falaste bem, irmão, a culpa é do Fabiano. Sempre a culpa de quem é, pastor Marcelo? Do Fabiano. Exatamente. Esse vascaíno despenado. Que vascaíno? Vai lá. Gente, responde, irmão. Vamos chegar ao final. Vai, pastor Marcelo. O senhor está muito chistoso, muito cheio de gracinha. Vamos lá. Muito obrigado, pastor Cruvinel. A partir do momento, querido, que a criança tem consciência, não é? Ela entende, ela consegue discernir o corpo de Cristo, porque isso é pessoal. Isso é intransferível, né? Agora, não sabemos como. Tem criança com 12... Eu me batizei, se não falha a memória, em 93. Eu tinha 13 anos de idade, pastor Roberto Cruvinel. Eu ia fazer uma brincadeira. Não, pode fazer, não tem nenhum problema. Você usou a voz média ou a passiva nessa brincadeira? Você se batizou ou você foi batizado? Sim, exatamente, né? Quando eu digo eu me batizei, é uma figura de linguagem. Né? Não, eu sei. Então, eu tinha 13 anos, pastor Cruvinel, quando eu desci as águas batismais. Isso eu falia muito de criança. O importante é a criança entender que aquele ato é um ato solene, é um ato público, e ela vai participar da ceia do Senhor, que exige discernimento. Que aí já tem até se me permite, até uma questão, pode tomar ceia ou não pode, a que idade, batizado ou não, mas quando vocês quiserem perguntar isso, essa eu respondo, tá? WhatsApp, manda. Boa tarde, Pai do Senhor, tudo bem, pastor? Eu gostaria de tirar uma dúvida, meu nome é Samuel, eu sou da Zona Leste, no momento eu estou em Moema, mas eu queria tirar essa dúvida sobre o Jardim do Éden. Se há registro, se há alguma evidência de aonde realmente é o Jardim do Éden? Legal, mas essa área de geografia bíblica, o pastor César é bom, né? Tem gente que coloca isso na Turquia, outro no Iraque, mas e aí, pastor? Eu penso que no Iraque, por causa dos rios, né? O rio Eufrates, né? Que a Bíblia menciona. Mesopotâmia, né? Que significa... Entre rios. Entre rios. Mesopotamos. Tamos é água, né, pastor? É rio. Rio? Potamos. E hipopótamo é o quê?
É o Cavalo do Rio. Cavalo do Rio. Isso aí. Pronto. Aleluia. Vamos Bom, nós, hein? gente. Mais uma? WhatsApp. Vamos lá. Boa tarde, pastor Roberto Carlos Cruvinel e Marcelo Hebraísta, Instagram. Deus abençoe pela vida de vocês e pela vida do pastor César Cavalcante. A minha pergunta é sobre Isaías 3. Aquele é o juízo de Deus sobre o povo? Gostaria de saber sobre um pouco mais sobre esse capítulo. Aqui é Luciano de Itaquaquecetuba, da igreja Getsemane. Luciano Deus de Itaquá. abençoe. Vamos lá, de Itaquá. Vamos lá. Sim, meu amigo, o texto está tratando de juízo, né? Capítulo 3, verso 8, Jerusalém está arruinada, Judá está caída, a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, porque desafiaram a sua gloriosa presença. O texto fala de juízo. Maravilha. Deixa eu te falar uma coisa, escola de ministério. Ah, pastor, eu não peguei o telefone da escola de ministério, então nós vamos te falar agora. Um curso de 2 anos com mentoria, material, 20 cursos, tá bom? Sabe, com trabalho, com encontros fantásticos, tá? De 12.900 por mensalidade de R$83. Uma pizza, irmão. Verdade. Uma pizza. Se você economizar dessas pizzas mais baratinhas, 2 por mês, pagou seu curso. Manda uma mensagem com seu nome para 11 99007 6844, escrito Escola de Ministérios. 11 99007 6844, com seu nome, Escola de Ministérios, que o pessoal vai entrar em contato contigo, tá bom? Pastor, deixa eu te perguntar assim, para dar tempo, só para o seu, quem quiser te encontrar, te convidar para pregar, como é que faz? Ótimo, pastor Cruvinel. Marcelo Hebraísta, pessoal, no Instagram, porque é Telegram e é Billygram. Marcelo Hebraísta com H. E se você quiser adquirir os livros, 94735 2696. 94735 2696. Obrigado, pastor Cruvinel. Eu que agradeço. Gente, deixa eu só falar aqui mais uma vez. Nesse sábado, eu vou estar rapidamente aqui, ó. Nesse sábado, eu vou estar ali no Jardim São Luís, na Avenida Fim de Semana 524, na Assembleia de Deus Missão Shekinah. Vou pregar lá. No domingo, vou ministrar para obreiros na igreja Assembleia de Deus Palavra de Vida. Na Avenida Guilherme Cotting, 777, às 15 horas, na Vila Maria. Tá? Então você pode ir, tá? Fica à vontade. Guilherme Cotting, na Vila Maria. No dia 25, vou estar com meu amigo apóstolo Rodrigo Salgado e a irmã Sonaira, a vereadora Sonaira Fernandes, ali na sede administrativa, em Pirituba, falando sobre igreja sob ataque. No dia 27, eu vou estar também com o pastor Silas Furtado da Banda Kadosh na igreja dele com o mesmo tema, falando a igreja sob ataque. Se você é de Pirituba e Zona Norte, vem estar conosco. Se você é da Zona Sul, esteja lá no dia 27. No dia 23, eu prego em Diadema, na rua 9 de julho, 46, num congresso da Igreja Vida Eterna, Bispo Hélio, não é, meu amigo, sua esposa, povo todo de Deus que nos ama lá. Agora, deixa eu falar pra você que quer me convidar, aliás, dia 30, eu estou na Assembleia de Deus Ministério do Belém, às 8 da manhã, na rua Imaculada Conceição, número 12, no Jardim, em Osasco, lá em Osasco. Gente, quer estudar grego comigo sem sair da sua casa? Grego. Entra aí, teologiacursos.com.br. Olha, o curso todinho, estou tirando um desconto de R$599 por R$459, dividido em 3 vezes sem juros. Pronto. Tem PDF para baixar, tem card para baixar, sabe? Os vídeos. Tem muita gente alegre aí que está estudando grego comigo. Entra aí, teologiacursos.com.br.
Inclusive tem lá um curso de escatologia, grande primatologia. Agora, se você quiser me convidar a pregar, ou saber dos meus cursos de teologia, ou ainda outras informações sobre o curso de grego, me manda uma mensagem no meu WhatsApp. Convite para pregar e informações do curso, não é pergunta, informações do curso, teologia ou grego. Manda uma mensagem agora no 11 9 6766 5787. 11 9 6766 5787. Devagar. 11 9 6766 5787. Você pode entrar em contato, eu vou te responder. Hoje à noite, no meu canal do YouTube, se inscreve lá, Pastor Roberto Cruvinel. O cristão pode praticar artes marciais às 22 horas. O cristão pode praticar artes marciais hoje às 22 horas no meu canal do YouTube. Você não pode perder. Você que tem essa dúvida, entra lá, diga sim, diga não. Tem uma enquete no meu Instagram. Me segue no Instagram, Pastor Roberto Cruvinel. Pastor Roberto Cruvinel. Meu WhatsApp é o 11 9 6766 5787. Vem aí Jeremias Neto, o maior comunicador da rádio brasileira, para empolgar, deixar você alegre, porque é bom demais. Fica com Jesus, paz! Fica por aqui, Crescendo na Fé. Mais um programa que te faz crescer no conhecimento da palavra de Deus, da